Salve, salve família, professora Paula Aparecida na área e hoje é dia de estreia! Estreia do quê? De uma série do Diário Atrasado de Codeputada. Como assim? Bom, eu sou professora da rede pública, mas estou codeputada estadual no mandato coletivo da Mandato Ativista. Foi um mandato eleito em 2018 com 150, quase, né? 147 mil, 150 mil votos. Ficou em 10º lugar de deputado mais votado e eu tô nesse mandato representando a causa animal e educação. A ideia dessa série de vídeos é ter como se fosse um manual, sabe, do que a gente errou, do que a gente acertou, porque ninguém precisa passar pelo mesmo problema. Vou contar vários fatos, uma série de vídeos e também a minha visão dentro disso tudo. Antes de eu continuar, eu quero pedir para você curtir, compartilhar, comentar e, por amor, se inscrever no canal. Para que serve isso tudo? Porque se você faz isso, esse vídeo vai, chegando a mais gente de acordo com os algoritmos do YouTube. Você não acha que transparência na política é uma pauta importante? Isso não deveria ser feito por todo mundo? Então ajuda aí, não custa nada. Bom, vamos lá, tô aqui com várias coisas escritas para seguir o máximo possível que está escrito no blog, isso mesmo. Tem um blog que eu estreiei em agosto, que é o Diário Atrasado de uma Codeputada, e os vídeos vão acompanhar os textos do blog. A ideia é ser o mais próximo possível, né? Óbvio que o primeiro artigo, por exemplo, que é o de hoje, foi escrito em agosto, a gente está em dezembro, mas a gente vai atualizando, a vida é assim, né? Vamos lá. Todo mundo tem muita curiosidade em saber o que o primeiro mandato coletivo aqui do estado de São Paulo, coletivo compartilhado, como ele funciona, o que ele faz, etc. Eu vou confessar para vocês que quando as pessoas me fazem essa pergunta, eu respondi de maneira muito genérica e tentava me esquivar da questão. Mas esse sempre foi o meu objetivo. Não só o meu objetivo, o meu sonho. E que sonho é esse? Experienciar o poder, essa inovação política coletiva de maneira radicalmente transparente e pública. Publicizar nossos desafios, nossos processos e criar essa política de verdade, né? Mas eu confesso para vocês que eu falhei miseravelmente e eu vou explicar para vocês como foi esse processo de falha. Eu tentei várias vezes, tanto dentro do movimento Bancada Ativista, que depois nos próximos eu vou explicar o que é, mas também dentro da Mandato Ativista, a criar mecanismos de transparência. Mas esse processo, as minhas tentativas, elas se deram dentro de um contexto muito difícil. Para começar, eu cheguei no mandato 3 meses depois de todo mundo, porque eu estava na escola e tive que esperar a minha liberação, que é todo um processo burocrático para poder sair da escola e ir para o mandato. E quando eu cheguei, eu me vi atordoada de, expectativa e demanda da galera. Então eu fiquei, meio transtornada, com medo, foi muito difícil lidar com tudo isso. E esse processo me levou para dramas internos, processo de autodestruição física, emocional, mental. Eu, por exemplo, durante anos fui diagnosticada, com compulsão alimentar, já pesei 140 quilos, fiz cirurgia bariátrica, voltei a engordar. Então foi um dos lugares se expressou uma queda drástica da minha saúde mental. Agora nessa pandemia a gente sabe que problema com saúde mental é mato, todo mundo tem, e eu também fiquei um pouco nessa toada. Para responder a esse problema logo de início que eu tive, eu acabei criando uma equipe pessoal de trabalho, e partir para esse pragmatismo pseudo-parlamentar. O que é um pragmatismo? É você, cumprir uma tarefa atrás da outra, do parlamento. Então, o que significa isso na prática? A galera chegava com demanda, precisa denunciar em tal escola, tem um processo não sei o que, o Dória tá fazendo não sei o que lá, tem um projeto sendo aprovado aqui, e eu ia, tentando responder tudo sem critério, sem entender o que estava acontecendo. Isso também me machucou novamente, tive vários processos internos pesados, e aí eu resolvi enfrentar o medo e a angústia, me construir de maneira coletiva muito mais forte, pedir ajuda, e hoje eu estou aqui refeita. Hoje não, desde agosto eu estou refeita e agora bem refeita. Como é que foi esse processo de refazer-me nesse lugar?
Quem me conhece sabe que eu tenho uma ânsia pela iluminação espiritual. Não é muito espiritual, inclusive, né? Ter ânsia para se iluminar é meio um contrassenso, mas isso existe dentro de mim. E por quê? Porque eu via essa iluminação como um remédio a toda raiva, ódio, dor, ego, disputa de poder que existe nesse espaço da política e ainda mais no espaço do legislativo, né? Isso também se somava àquela lembrança da ex-trotskista que eu fui. Como assim ex-trotskista? Eu militei durante cerca de 10 anos numa organização trotskista. O que é trotskismo? Trotskismo está ligado com o legado do Leon Trotsky. Leon Trotsky foi um revolucionário na União Soviética que participou desse processo, né, que era oposição de esquerda, inclusive, ao Stalin, depois da burocratização da União Soviética. E eu militava numa organização assim, que era uma organização que estava pautada pela revolução e não pelo pragmatismo, sabe? Não, peraí, vamos atender as demandas e ver no que dá. Bom, sobre essa questão da iluminação espiritual, para mim ela sempre teve muito a ver com a causa animal. E isso não transcende bastante o veganismo, né? Que essa questão da retomada, da volta à nossa essência de bicho, nossa essência de natureza, nossa conexão com a terra, com as frutas, com os demais animais não humanos, o nosso papel enquanto espécie humana dentro desse planeta. Cada espécie tem um papel, qual é o nosso? E como a gente consegue se conectar com esse todo. Muita gente chama esse todo de Deus, né? A galera cristã ou muçulmana, evangélica, mas é isso, é a natureza, é a nossa existência. Então, essa Paula que vocês estão vendo aqui, ela é como se fosse um resumo que eu chamo de bolchevique nova era, uma mistura dessa revolucionária com uma namastê gratiluz. É um processo complexo, contraditório, como tudo na vida, mas eu confesso que apesar de dolorido, eu tô gostando muito. A gente vive nesse sistema que eu costumo chamar de capitalismo, capeta, que é um sistema tanto especista quanto naturofóbico. Para quem quiser saber o que é especismo, especismo, uma explicação rápida, a gente pode fazer uma correlação de especismo com o machismo, o racismo, o capacitismo. Como assim? O machismo não é uma subjugação, colocar como menor, dizer que tá tudo bem bater, matar ou subjugar, oprimir as mulheres? A mesma coisa com o racismo em relação às pessoas racializadas, sejam negras ou indígenas ou de outras etnias. A mesma coisa com o capacitismo em relação às pessoas deficientes. Tá aí, especismo é essa ideologia de que os animais não humanos são inferiores aos humanos e por isso tá tudo bem eles serem explorados, oprimidos, assassinados e etc, etc, etc. E esse negócio de naturofóbico? Fobia é medo. Medo do quê? Da natureza. Então o capitalismo é especista e naturofóbico. Isso a gente sabe. E esse sistema, ele domestica a vida. O que é domesticar? É fazer as pessoas se comportar, as pessoas não, tudo, se comportar de acordo com esse sistema, com o que os donos do poder, a burguesia, os ricos, as elites, o que eles querem que a gente faça ou, né, como eles querem lucrar com a nossa vida. Essa domesticação existe com os animais não humanos. A gente vê a classe trabalhadora e o povo pobre, né? A galera tá agora trabalhando para comer, comendo para trabalhar, no Uber, né? Em todo esse sistema de precarização do trabalho, mas isso com os animais não humanos é muito pior, né? Porque não é só ser explorado o dia inteiro trabalhando, é você ser explorado na granja e ver os seus filhotes serem roubados, o seu leite ser roubado e você não, né? Você ser assassinado e ter os seus pedaços, o pedaço do seu corpo, a sua perna, o seu braço, né, o seu músculo, o seu estômago vendido aí como mercadoria. E essa domesticação, ela é muito maior com as fêmeas. Como assim com as fêmeas? As fêmeas humanas e não humanas têm capacidade de produzir vida, né? De parir, de gerir a vida. E justamente por isso essas fêmeas são controladas pelo sistema. Você come boi ou vaca? Percebeu? As porcas, as galinhas, é disso que a gente está falando. Bom, aqui eu quero dizer para você, se isso não acabar, a gente não tem paz. Porque esse especismo está diretamente relacionado com a destruição ambiental, né, com o nutricídio da população, que a população está morrendo pela boca, ficando doente, várias doenças degenerativas, câncer, etc e tal. De novo, isso tem que acabar, porque senão a gente não tem paz. Mas a gente está acostumado com essa guerra infinita, né? Muito sangue, muita violência, uma tortura mesmo,
cotidiana. Só que o planeta, ele não é infinito e todo esse lixo que esse sistema produz, ele não é aproveitável. Existe um consenso na atualidade entre vários cientistas de dizer que a espécie humana ou transforma tudo isso pelo avesso, muda esse sistema total, dá um reset, volta atrás, ou a gente corre o risco de extinção. A gente tá vendo, São Paulo não chove mais, tem desertificação generalizada. O que vai acontecer com a gente? Quando eu falo isso, você pode falar, você tá aproveitando essa discussão para fazer ideologia? O que esse mandato tem a ver com isso? Você não ia contar umas coisas pra gente? Bom, primeiro eu quero dizer pra você que esse mandato tá dentro do planeta Terra, tá aqui no continente americano, tá no Brasil, né? Tá no estado e na cidade de São Paulo, ali no bairro de Moema, né? Tem a sede no bairro de Moema, em frente ao Ibirapuera, no Palácio 9 de Julho, no Gabinete 256, com uma cadeira de deputado estadual contra outras 94. Ou seja, Davi versus Golias é mato, não serve pra gente. A diferença entre a nossa força e os nossos desafios é gigantesca. Bom, eu então, trotskista, agora independente. Depois eu vou dizer porque eu sou ex. Um dos motivos pelo qual eu sou ex é porque não existe uma pessoa que segue a tradição do Leon Trotsky e não está organizada numa organização trotskista. Mas isso aí eu explico depois. O que significa ser independente? Significa que eu não estou militando numa organização de tipo leninista. O que é leninista? Tem a ver com Lenin, que foi outro dirigente, o principal dirigente histórico da Revolução Russa. Uma organização leninista, uma organização centralizada, que atua como um machado só, que tem uma direção bem estruturada, que tem um programa de estratégia unificado, que tem uma disciplina política também que unifica essa organização. Ah, mas você não tá no PSOL? O PSOL não é um partido? O PSOL é um partido, mas é um partido de tendências. Funciona mais ou menos como uma frente única eleitoral socialista, sendo que tem muitas visões do que é socialismo dentro do PSOL. Um partido como eu militei antes, nos últimos 10 anos, é mais parecido com o que hoje vocês podem ver no PSTU, no PCO, no PCB ou na UP. Por que eu coloquei essas coisas? Porque vindo dessa origem trotskista e perceber o que eu fiz nesse mandato é um processo muito dolorido, né? Perceber que eu me domestiquei. E qual que é a prova, né, dessa domesticação? E onde eu me domestiquei? Eu me domestiquei na institucionalidade burguesa. Institucionalidade vem de instituição. Instituição são as estruturas de poder dentro do Estado não é o Estado de São Paulo, do Estado, do país no caso, né? Então, o legislativo, o parlamento, essa estrutura dos deputados é uma instituição e eu me domestiquei. Qual que é a prova? A primeira prova é o fato de eu ter começado esse processo de transparência lá em agosto desse ano, ao invés de ter começado logo que eu entrei. Esse é um elemento da domesticação. Eu acho que além disso tem a questão que eu falei já da institucionalização, que é tentar resolver os problemas desde cima, a galera me procurar e tentar encaminhar todas as coisas, achar que eu podia dar essas soluções. E também a social-democratização. O que é social-democratização? Vem de social-democracia. Em resumo, galera, a social-democracia é uma visão de um capitalismo mais light, menos opressor, menos violento. Mas como eu disse agora há pouco, a gente não tá podendo menos. A gente precisa mudar isso radicalmente. Então a social-democracia, ela não serve porque ela naturaliza, ela justifica, ela aceita as coisas como estão sendo feitas, mas quer fazer umas mudanças para ajudar as pessoas. Louco, né? Tudo isso eu vou explicar melhor para vocês ao longo dos vídeos, o que é social-democracia, isso, aquilo, não quer mais. Vamos lá. Eu tô aqui então, vou continuar compartilhando e honrando os 150 mil votos nesse processo de transparência nesse vídeo. Quero dizer que na época, ali em agosto de 2020, eu quis colocar no blog, porque escrever é um exercício catártico. A catarse é esse processo de nossa! Iluminação que você percebe as coisas que você não fazia antes, né? Catártico e libertador. Você pode ler, rever, melhorar. E a gente tá agora num momento, numa época das redes sociais, né? Da lacração superficial, sem reflexão, do rolê da galera se posicionar em forma de marketing, né? Pra parecer melhor, ignorando mesmo os processos e
Imagina se tem autocrítica. Então eu resolvi fazer isso no blog. E agora eu vi a necessidade de trazer essa experiência do blog pro vídeo para vocês aqui, pra gente conseguir pensar profundo e entender como foi esse processo. Bom, e como vai funcionar isso? É em forma de prosa, né? Em forma de diário. Então eu vou contar os fatos e também contar como eu me senti na época e como eu me sinto agora em relação a ele. Sabe quando você escreve diário assim? É isso mesmo. Ai, fui lá na escola, beijei o menininho. Ai, meu Deus, na hora eu fiquei nervosa, agora eu não sei o que fazer. É um pouco essa atoada desse processo, né? E aí, pra terminar, eu vou ler uma parte que eu escrevo no final desse capítulo 1, que tá lá. Lembrando que tá lá o blog do Medium, Diário Atrasado de Codeputada. Entra lá. Você vai ler o texto, tem coisas aqui que eu não consegui trazer pra cá, que estão nos textos muito melhor explicadas, e também tem coisa aqui que eu consigo desenvolver de outra forma. Bom, lá no texto eu digo que esse diário atrasado é a história de uma formiga que ousou hackear o sistema, foi se moldando a ele e ela parou, respirou, tomou consciência e percebeu que só coletivamente é que ela podia não só ocupar esse espaço, mas aprender com essa experiência. E é essa a missão dessa série aqui. Tamo junto. Beijos de luz e amor. Acompanhem. Sigam, se inscrevam, compartilhem e vão lá ver o blog. Até mais.